Agora que a gente já entendeu os conceitos de neuroarquitetura, vamos entender de onde que surgiu esse termo neuroarquitetura? Então, senta que lá vem a história. Antes de mais nada, deixa eu conversar aqui com vocês. A neuroarquitetura em si, alguns conceitos que se baseiam ao redor da neuroarquitetura, ela já vem de muitos anos. A gente pode encontrar referências milenares de neuroarquitetura através da multidisciplinaridade dos projetos, que muito antigamente já Da Vinci pintava desde obras de arte até desenhava cérebros e anatomia humana. A gente pode falar de Frank Lloyd Wright, que já tinha inspirações em formas orgânicas e na natureza. A gente pode falar do Richard Neutra, que já falava também da multidisciplinaridade, da importância do ambiente com o corpo humano, né? Dessa relação do ambiente com o corpo humano. Mas aqui, senão a gente vai se estender muito e eu quero pular mais para a história da neuroarquitetura, que eu acho que é mais interessante para vocês dentro desse curso. Então, vamos lá. Quero apresentar para vocês o Jonas Salk. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um médico virologista e epidemiologista que criou a vacina da poliomielite. Quando ele estava nessa função de criar a vacina da poliomielite, ele precisou de um tempo para colocar a cabeça em ordem. Foi tirar uns dias em um espaço que ele achava que ele iria se inspirar mais. E quando ele teve esse processo de ir para outro lugar, para um outro ambiente, para se inspirar e para criar coisas, ele teve um insight de como o ambiente impacta na criatividade dele e na produtividade dele. Então, o Jonas Salk, depois que ele voltou para o seu trabalho, criou a vacina da poliomielite, conseguiu um boom de sucesso na carreira dele, ele criou então o Salk Institute, que é o Instituto de Estudos de Biologia na Califórnia, que atualmente é um centro de pesquisas médicas e científicas, que foi projetado pelo arquiteto Louis Kant. E no ano de 92, no discurso de agradecimento de uma premiação do seu trabalho, Jonas Salk ele instigou os arquitetos presentes para que eles se unissem com outras disciplinas para comprovar o quanto que os ambientes interferem na produtividade das pessoas e na criatividade das pessoas. Depois que ele teve aquele insight, aquele momento dele, ele instigou os arquitetos a fazerem isso, a fazerem esses estudos. Então, ele é como se fosse assim, um provedor da neuroarquitetura, né? Quando esse termo ainda nem era conhecido, mas ele instigou essa multidisciplinaridade, essa importância da gente se unir, nós, da área de arquitetura, da área civil, com pessoas da saúde e mostrar a importância que tem nessa relação de disciplinas. Mas por que o termo neuroarquitetura é relativamente novo e não se ouvia falar muito disso daí há uns tempos atrás? É porque nos anos 90 foi o boom da neurociência. Muitos estudos evoluíram nos anos 90 e muitas comprovações de como é que funciona o cérebro e o sistema nervoso aconteceram nessa época. Aí foram criando todas essas relações e interligações com outras disciplinas. É por isso que houve esse boom de neurotudo, neuroarquitetura, neurobusiness, neuromarketing. É porque todas as disciplinas começaram a se relacionar de como o cérebro e o sistema nervoso funciona e está relacionado a, então, todas as áreas da vivência humana. Então, quando vocês ouvirem por aí, mas da onde veio essa tal neuroarquitetura? Será que é uma modinha que apareceu por aí? Não, é porque é exatamente por isso. É porque a neurociência ela vem evoluindo dos anos 90 para cá, já faz aproximadamente, então, 30 anos, o que é relativamente novo na história. E é dali que vem todas as relações e ainda que vão vir muito mais comprovações. Quanto mais a gente fomentar e discutir sobre esses temas, mais estudos vão ser gerados em cima disso. E é aqui se dá a nossa importância do nosso comprometimento com a neuroarquitetura e com informações de grande valia, de informações com responsabilidade. Voltando para a história da neuroarquitetura, a gente tem então o AIA, o American Institute of Architects, que é muito importante também nessa história de como surgiu o termo neuroarquitetura. Esse Instituto Americano de Arquitetos é uma instituição que foi criada nos Estados Unidos e que reúne arquitetos para promover discussões sobre pesquisas e ações relacionadas à arquitetura.
tendo visão sobre direitos humanos, futuro sustentável e melhorias da comunidade através da visão arquitetônica. Essa instituição ela tem forte presença política nos Estados Unidos, né? Então ela tem muita força, e ela foi criada no ano de 1857, onde 13 arquitetos se reuniram. Hoje em dia ela já conta com mais de 95 mil membros, tem sede em Washington e está difundida em mais de 200 países. Esse Instituto Americano de Arquitetos ele promove convenções nacionais. E uma dessas convenções, em 2002, foi se tomando forma um Legacy Project. Esses Legacy Projects são projetos de inovação para o bem-estar a longo prazo de comunidades, tá? E esse Legacy Project era nada mais, nada menos do que a criação da ENFA. Esse projeto visava, então, a criação de uma academia em que se estudasse a neurociência aplicada à arquitetura. Esse projeto foi apresentado, então, numa convenção nacional no ano seguinte, em 2013, onde Fred Gage, que é um dos pesquisadores do Salk Institute, que eu falei anteriormente, ele apresentou, então, a relevância da neurociência aplicada à arquitetura. E assim se deu o reconhecimento da ENFA. A ENFA teve, então, como presidente o John Paul Eberhard, que ganhou prêmios e valores em dinheiro para continuar as pesquisas de neurociência aplicada à arquitetura e então fomentou o crescimento da ENFA e de todas essas pesquisas que relacionam a neuroarquitetura. A ENFA, então, virou o berço da neuroarquitetura no mundo. Ela promove pesquisas ao redor de todo o mundo sobre neurociência e arquitetura, dessa relação multidisciplinar. Ela promove também conferências que reúnem, então, pesquisadores do mundo todo para compartilhar esses conhecimentos de neuroarquitetura e neurourbanismo. E também ela criou a ACE, que é o Centro de Educação da ENFA, onde reúne autoridades do mundo inteiro, em que o Brasil também está presente para compartilhar esses conhecimentos e entender o desenvolvimento da educação da neuroarquitetura. Para vocês ficarem sabendo, o Brasil está muito bem, está muito avançado em estudos de neuroarquitetura, comparado a outros lugares do mundo. A gente está muito bem atualizados e isso é um mérito próprio. O desenvolvimento e a onda da neuroarquitetura aqui no Brasil está muito forte e isso é muito bom para o nosso país. E aqui então a gente reuniu os principais temas da história da neuroarquitetura, tanto lá, desde começando pelo Jonas Salk, passando pelo Instituto Americano de Arquitetos, pela ENFA, Academia de Neurociência para a Arquitetura, e também para os Centros de Educação da ENFA.